para que posteriormente eles consigam assistir a aula. Então, iniciei a gravação. E vamos nessa. Fala que nem os YouTube. E vamos nessa. Bom, então a gente vai falar de tendências, tá? A gente a falar de tendência, nós estamos falando de coisas avançadas, futurísticas lá na frente. Você até acabou a garrafa de café dela. Então a gente vai falar de coisa futurística, né? Coisa lá da frente. Bom, tendência é algo para o futuro, né? É um caminho que começa a se traçar. É um caminho que provavelmente outros vão seguir, né? Vai ser a nova realidade do futuro. O tendência é onde está a maior possibilidade de concretização, né? De que algo vire realidade, que se transforme em fatos. Então a gente vai falar hoje, tá, das tendências para avaliação de desempenho. Ou seja, o que será que o futuro reserva para essa função de recursos humanos? Ou em que caminho, né, que caminho se trilha para essa função? O que as empresas, né, começam a pensar, a trilhar ou, né, começam a se adaptar para isso? Então a gente vai ver o que né, já se sente com relação a essa área. Sempre fica redundante falar, porque quando falamos de avaliação de desempenho, mesmo das ferramentas, a gente acaba falando de processo histórico, como foi apresentado nas aulas. Processo histórico porque a gente apresenta desde as primeiras ferramentas, né, a sua evolução, e ferramentas modernas. Só que dentro disso, a gente sabe que as diversas organizações, elas utilizam todas essas ferramentas, mesmo aquelas que a gente discute aqui de uma maneira histórica, ultrapassada no nosso ponto de vista, talvez de visão moderna. Então, quando a gente fala de tendência da avaliação, é realmente no nosso país, principalmente, é a tendência mesmo. Quer dizer que tem organização que não tem nem essa visão ainda, que é algo muito futurístico para elas, até mesmo por uma questão, né, de cultura organizacional. Tá? Mas o que é importante, eu sempre ressalto, é vocês, enquanto profissionais da área, terem isso e saberem que, claro, na prática, encontrarão dificuldades, que são gestores tradicionais, resistentes, que têm maior poder de mando, claro, por ter uma função hierárquica dentro da empresa, e que não é fácil, né, saber ou ter uma visão de como funcionaria mais adequadamente, qual ferramenta usar, e às vezes na prática não tem a possibilidade de fazer isso, exatamente porque tem outra pessoa à frente que delimita. Mas, de maneira geral, quando a gente fala de empresa e organização, uma empresa é como qualquer outra área, né? Não é diferente. Uma empresa é como qualquer outra área. Quando nós procuramos um médico, vamos no hospital que estamos doentes, o médico ele precisa, né, analisar, precisa passar exames, verificar os resultados para poder fazer o diagnóstico, né? Se você vai procurar um advogado, né, existe a legislação, mas aí ele vai fazer os levantamentos específicos da tua causa, vai estudar, vai ouvir a sua história, vai buscar na lei o que pode fazer, e então ele vai desenhar um caminho para, né, desenrolar aquele processo. E empresa é a mesma forma, né? A gente fala de técnicas, mas as empresas a gente já sabe são diferentes uma das outras. E, então cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. Para aquela empresa específica com determinada cultura organizacional, é que a gente precisa achar a solução adequada dentro daquilo que nós sabemos. Mesmo sabendo de tendências e ferramentas modernas que teoricamente funcionariam melhor, muitas vezes seríamos obrigados a, na prática, usar ferramentas antigas. Então vamos lá. Os novos caminhos da avaliação de desempenho. As empresas mais revolucionárias que nós poderíamos falar nos nossos tempos hoje, talvez sejam as empresas chamadas de startups, né?
Startups são empresas com ideias totalmente inovadoras, normalmente formado por gente muito jovem, e por isso, né, normalmente nas startups é que funcionam as novas ideias, as ideias da contradição daquilo que normalmente funciona nas empresas grandes, estabilizadas e com um histórico de muito tempo. A grande questão é que essas startups normalmente também trazem ferramentas que funcionam muito na prática, por esses jovens, né, se arriscarem, terem essa questão de assumir riscos e arriscarem mais, muitas vezes eles acabam acertando. E dali acaba saindo uma série de conhecimentos, ferramentas modernas que acabam virando, entrando também nas grandes empresas. E hoje há um costume das grandes organizações que já sentiram que os modelos antigos de gestão de avaliação de desempenho já estão ultrapassados. A gente já falou isso, né, muito, por exemplo, no feedback. A gente entendeu naquela matéria do feedback, por exemplo, que tem que ser mais rápido realmente os ciclos, porque o mundo é dinâmico, a tendência é outra, e não dá para fazer uma avaliação com um tempo muito longo, de um período de uma avaliação a outra, né? Hoje a gente fala da gestão de desempenho. Então, as startups, elas, que são as empresas novas, altamente novas e principalmente muito focadas em tecnologias, elas acabam sendo inspiração para as grandes empresas. Essas grandes organizações acabam buscando ferramentas de todos os tipos nas startups. E na área de recursos humanos não é diferente. Na avaliação de desempenho não é diferente. Então, os ciclos de avaliações são menores e a tendência também é que esses ciclos de avaliações se tornem cíclicos, como nós vamos ver. O que seria um ciclo de avaliação cíclico? Com definições de metas, mas não apenas uma meta, um conjunto de metas, onde já é pré-definido, né, qual é a próxima meta que precisa ser alcançado quando outra imediatamente anterior for definida, for conquistada, for concretizada, já tem uma sequência de metas que precisam ser alcançadas, já pré-definidas. Então, é o conceito de ciclo de metas e feedbacks mais curtos ou mais rápidos e mais objetivos. Outra tendência também é avaliação contínua, quer dizer que ela acontece sempre. A gente falou de avaliação de uma maneira como se a avaliação fosse apenas uma ação, uma atitude, um aspecto ou um fato que acontecesse dentro da empresa. Quando nós olhamos, por exemplo, para os métodos tradicionais de avaliação, baseado naquelas fichas tradicionais que utilizamos, incidentes críticos, por exemplo, ou escolha forçada, parece ser uma ação sem significado a avaliação de desempenho. Mas o olhar moderno não vê dessa forma. Inclusive, vê a avaliação de desempenho não como um ato, mas como um sistema, e um sistema que deve envolver toda a organização, todos os níveis hierárquicos, de cima para baixo, né? E todas as ações ou departamentos que acontecem na empresa devem depender da avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho que desenvolve o colaborador e é o colaborador que traz os resultados para a organização. Então, metas ou avaliações que contam com metas que são estipuladas para um prazo muito longo, adaptado ao que vivemos hoje nas tendências de mercado, não funcionam mais. Definir uma meta, por exemplo, para 3 meses ou 6 meses, possa ser que nesse período de tempo esse resultado que a empresa está esperando para o mercado seja um resultado ultrapassado, devido a novas tecnologias, devido a novos conhecimentos, devido a novas tendências de mercado. Então, as metas elas tendem, né, cada vez mais a ser mais curtas. E a avaliação, ao invés de ser baseada em uma única meta, que ela seja cada vez mais contínua. Então, ela nunca para. É importante que a avaliação ela continue sempre. A gente cai, inclusive, em outro conceito, que é o conceito de melhoria contínua. Ou seja, conceito de várias áreas começam a se cruzar. Porque o conceito de melhoria contínua, por exemplo, foi criado dentro das linhas de produção. Tem até um nome específico, definido pelos japoneses, chamado Kaizen, que inicialmente era utilizado nas linhas de produção com a intenção de que cada vez mais a produção fosse eficiente, fosse melhor, menos desperdício, maior resultado, e isso
né, se ampliou para várias áreas, inclusive a área de recursos humanos. Então, melhoria contínua, avaliação de desempenho contínuo, tá? São avaliações de desempenho com foco em serem realizadas de maneira mais rápida, objetivas e mais simples, e feito com mais frequência, para poder acompanhar, né, de novo essa tendência, essa velocidade de mercado, tá? Nessa tendência também se encontra a avaliação 360 graus, quase que constante a gente fala disso, mas não tem como pular, né, quando a gente fala de tendência de avaliação de desempenho, da avaliação 360 graus, porque tanto a avaliação 360 graus como a avaliação de objetivos, que nós já usamos algumas vezes, elas fazem parte da tendência de avaliação. Por quê? Exatamente, no caso específico da avaliação 360 graus, porque permite o olhar, o ponto de vista de vários grupos, né, de todos, ou então de todos os elementos que de uma certa forma depende do resultado daquele colaborador, daquela empresa, daquele colaborador específico. Então, com esse tipo de avaliação, é possível ter um resultado mais assertivo e distante de subjetividade, ou seja, de opinião pessoal. Então, essa avaliação também ela tem aquela questão de liberdade, né? Ela não é uma avaliação que funciona numa linha de hierarquia vertical. Todos os ângulos, vários avaliadores, todos os públicos participam, e aí a maior possibilidade de exclusão aí da subjetividade do ponto de vista pessoal e a maior possibilidade de interação desses grupos e ter um resultado mais assertivo com relação à avaliação do colaborador, tá? Alguns pontos levantados aqui do porquê justificam porquê que a avaliação 360 graus ela faz parte dessa tendência. Então, tendência porque a intenção ou que as empresas procuram, que entendem a importância dessa área e valorizam, né, desse sub-área de recursos humanos e valorizam, a tendência então das empresas, elas entendem que quanto mais visões diferentes você tiver sobre o avaliado, mais assertivo vai ser esse resultado, tá? Então, a partir dessa visão geral, é possível descobrir as falhas coletivas e pessoais que precisam ser ajustadas, as falhas pessoais, porque você pode comparar opiniões e nas diversas opiniões diferentes dos vários grupos, aquilo que for igual, parecido, aquilo que se repetir, provavelmente será a falha daquele colaborador. E as falhas coletivas, porque, por exemplo, é possível identificar quando um dos grupos, uma pessoa, um dos elementos que estão julgando, estão avaliando de fato, de maneira não profissional, né? Ou seja, a partir do seu ponto de vista pessoal, ou usando, no caso, a subjetividade, quando você tem a opinião de um único específico ou um grupo específico muito diferente da grande maioria. Ou seja, isso também é uma falha que é possível identificar a partir dessa avaliação, tá? O apanhado, né, de opiniões diferentes, dos grupos diferentes sobre cada colaborador, isso é super importante. A confiança que o grupo de colaboradores adquire por saberem que estão sendo avaliados de uma maneira que possa ser mais justa, e aí eles, né, ter a visão de que realmente aquilo é para o seu crescimento profissional, de que aquilo vai trazer uma melhoria para ele enquanto funcionário da empresa. Né? E também aquela outra questão que já foi falada de outras vezes, é possível aliar o comportamento, o resultado do colaborador a essas várias demandas a qual dependem do seu trabalho. Existem outros métodos, né, que a gente... Nesse momento, a avaliação, na verdade, de desempenho, ela é muito dinâmica. Nesse momento, exatamente agora, por exemplo, que estamos tendo aula, existem várias outras ferramentas de avaliação de desempenho que estão sendo desenvolvidas. O que podemos nos basear a partir de pesquisa é que esses métodos novos que são desenvolvidos, eles têm algumas características em comuns, algumas dessas características que aqui são apontadas, né? A maioria dos métodos modernos destacam a autoavaliação. Então, é importante que o próprio colaborador, né,
se avalie, que ele entenda qual é o seu papel no processo, qual a importância dos seus resultados, o que ele está fazendo ou não para, né, o crescimento ou não da organização, tá? Autonomia também é valorizado nos métodos modernos, ou seja, autodireção. A importância do colaborador ter essa autoconsciência e ele mesmo poder participar, né, de planos de ação para sua melhoria, ou seja, o colaborador, né, em seu próprio planejamento para o desenvolvimento profissional e pessoal. Quando a gente fez isso na avaliação por objetivo, a gente teve esse exemplo, avaliação por objetivo, que é uma avaliação de tendência moderna, e o colaborador ali participava, né? Então esse é o foco, que o colaborador ele possa opinar, participar, que ele possa falar das suas dificuldades ou o que seria melhor para ele, para que ele possa, né, se desenvolver. E, né, o foco em melhoria contínua de desempenho, sempre melhor. Nunca tá bom, sempre pode fazer melhor, sempre pode melhorar, sempre pode ter melhor resultado, sabendo que isso é positivo, porque isso funcionando é crescimento do colaborador e é crescimento para a empresa, tá? Uma outra tendência da avaliação de desempenho moderna é a gestão por competência. A gestão por competência, ela vai obedecer o critério, né, um dos critérios principais da avaliação de desempenho, que é o ponto de partida, né, o objetivo ou são os objetivos organizacionais. A partir da análise dos objetivos organizacionais é que se traçam metas para várias áreas e departamentos e para cada colaborador. Ou seja, o que se requer do colaborador, né, o que se deseja como resultado, esse resultado tem que atender ao objetivo maior, que é o objetivo ou são os objetivos organizacionais. Então, fazendo dessa forma, a intenção é fazer com que os colaboradores, ao se autodesenvolverem ou desenvolverem as suas próprias competências, né, e tendo o crescimento profissional, melhorando as suas habilidades, eles possam, ao mesmo tempo, entregar crescer profissionalmente e entregar aquilo que é o que a empresa está precisando como resultado, como o que ela tem como objetivo. Então, a gestão de competências que analisa o chá, né? O que trabalha em cima do chá, dos conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvendo essas competências, essas habilidades, desenvolvendo, né, esses parâmetros para que, ao mesmo tempo que se desenvolva, entregue-se o resultado da empresa, tá? Se fala isso em vários momentos a gente fala isso, até mesmo quando nós não estamos falando de avaliação de desempenho, com certeza em vários momentos em recursos humanos vocês falaram sobre isso. É curioso que por um grande tempo tanto empresa quanto organização tiveram um foco grande na formação técnica. Quando eu digo formação técnica, não estou falando especificamente de fazer curso técnico, até mesmo formação nível superior, né, em faculdade, mas a educação formal, por muito tempo foi importante, somente isso, né? Ter um currículo variado, conhecimentos de áreas diferentes, e em algum período isso era tranquilo para que a pessoa se tivesse empregado, e em algum momento as empresas valorizaram muito somente isso. Mas de um tempo para cá, a gente observa que além de ter, né, esses conhecimentos que a gente pode chamar de conhecimentos técnicos, esse aprendizado que você adquire, essas competências que você adquire a partir de um treinamento, de uma formação, as empresas também começaram a valorizar, né, a relação humana, a relação interpessoal, a maneira de agir, de pensar, de se posicionar de cada colaborador. Ou seja, também é valorizado o que é chamado hoje de competências comportamentais. Então, temos uma divisão, né, nessa gestão por competência de dois grandes grupos que precisam ser avaliados. Lembrando que no começo, quando eu falava de avaliação de desempenho, até no conceito introdutório, em algum momento eu falei que na avaliação de desempenho hoje, né, se avalia competências tangíveis, técnica, aquilo que produz um resultado físico, visível, palpável, e também se valoriza
competências intangíveis, né? As competências intangíveis que são exatamente as competências comportamentais, que também precisam ser trabalhadas, avaliadas, mensuradas, criada plano de ação, porque essas competências elas contam muito para o resultado. Só para falar que, por exemplo, um gestor que tem o comportamento de não dar feedback ou tratar mal os seus colaboradores, é uma ação comportamental, e ele mudar esse comportamento, né, ele começar a tratar os colaboradores melhor, a dar feedback, a elogiar e a tratar bem, por exemplo, essa mudança comportamental influencia em toda a equipe, todo o resultado, em todo o clima ali daquele departamento, tá? Então, quais são as competências comportamentais, né? Da relação humana, como eu estou falando aqui. Exemplo é habilidade para trabalhar em grupo, né? E a gente encontra muito isso no dia a dia, é muito fácil. Na nossa própria sala de aula, é... olha lá, exatamente. Parabéns, Juliana, dando uma colaboração aqui com nós. Isso é bom, né? No terceiro módulo é aquilo, nós já tem outras matérias que acabam amarrando, mas a Juliana, e então não são temas novos, né? São temas que são recorrentes, redundantes, ou que em algum momento a gente viu, e eu gosto muito quando tem essa colaboração que ilustra, né? A Juliana, por exemplo, ela, né, colaborou aqui com a gente e falou o seguinte, que a gestão de competência se aplica nas equipes multidisciplinares, das habilidades características de cada profissional e suas competências também. Juliana, um pontinho a mais para Juliana. Vou até colocar um coração aqui também. Alguém colocou um coração? Deixa eu ver quem colocou um coração aqui. Foi a Joyce. Eu também vou colocar porque vai ganhar um pontinho a mais. Juliana participativa. Tá lá. Certo? Então, trabalhar em grupo. Né? Como eu falei, isso a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso próprio grupo de escola. A gente encontra pessoas, por exemplo, que preferem trabalhar sozinhas. Né? Tem uma dificuldade. Por exemplo, não é nessa sala, mas eu tenho uma outra sala. Opa, estamos junto. Tem uma outra sala que não é essa, e eu não vou falar o curso porque não vou ser antiético, mas tem uma outra sala, por exemplo, que se tem uma dificuldade com a aluna específica, porque a aluna específica ela não trabalha em grupo. E o que acontece? Principalmente no EAD aqui, nossos trabalhos são muito trabalho em grupo, né? Tem que ser em grupo, a gente também tem que desenvolver essas competências comportamentais. Então tem muitas intenções ao se passar um trabalho em grupo. Inclusive a do conflito, de relacionamento, das pessoas se acertarem, né? No mundo técnico, curso técnico é bem isso. E a gente, por exemplo, tem um aluno ou uma aluna em uma outra sala, que pode ser aqui do céu ou pode ser da sede, vocês não sabem, que essa pessoa não gosta de trabalhar em grupo, só gosta de trabalhar sozinho, e é super individualizada essa pessoa, e acaba gerando, às vezes, muitos conflitos desnecessários, né? Muito desnecessário, porque tem aquelas situações, às vezes, de professor que quer de qualquer forma, que seja em grupo, o professor se impõe e pronto. E aí você acaba encontrando outro problema, que é o pessoal que às vezes foi colocado de lado, porque nunca queria trabalhar em grupo, acaba também se impondo. No meu grupo, não, então tem uma série de problemas. Então, dentro da empresa também tem as pessoas individualistas, a mesma coisa, né? Somos pessoas, estamos nas empresas, nas escolas, em todo lugar. Então, trabalhar em grupo é uma competência comportamental. Por exemplo, dessa pessoa que eu citei, é possível trabalhar isso, alguns professores tentam trabalhar, né, de várias formas, eu também tento. É uma pessoa proativa, não fica esperando as coisas acontecer, tem iniciativa. Uma pessoa comprometida. Então, são competências aí comportamentais que são interessantes, são importantes para a empresa, e é possível também desenvolver teoricamente. E as competências técnicas, que são aquelas que a gente já conhece, né? Vocês estão tentando desenvolver, por exemplo, competência técnica em recursos humanos. Toda vez que a gente passa, né, algum conhecimento novo, alguma forma, alguma técnica, método novo, vocês estão adquirindo isso nesse momento. Então, é aquilo que está especificamente direcionado ao trabalho físico, braçal, prático, que a empresa necessita, né? Por exemplo, vocês aprenderem modelos de avaliação de desempenho, aprender como aplicar, aprender como avaliar, ou depois aprender como pegar essas fichas e passar para o computador, no Excel, no Word, né? Saber fazer isso, por exemplo, é exemplo de técnica, né? Então, são competências valorizadas hoje, tá?
A avaliação de desempenho, avaliação por competência, que é uma tendência, vai tentar identificar exatamente isso, né? Os gaps, aquilo que a empresa precisa, aquilo que o colaborador tem e aquilo que precisa ser melhorado, né? Então, a partir dessa avaliação, desse levantamento, vai se identificar o quanto aquele colaborador está ou não preparado para determinada atividade e o que precisa fazê-lo para preparar. Então, a gente tem aqui alencados, por exemplo, 7 benefícios dessa chamada gestão por competência. Então, o primeiro benefício é a compreensão dos comportamentos esperados. O gestor sabe o que esperar dos colaboradores, os colaboradores entendem melhor suas funções. Melhor planejamento de talentos. Dados e análise das habilidades e conhecimento dos funcionários levam a um melhor planejamento. Estratégia otimizada de desenvolvimento e mobilidade. O desenvolvimento é criado em torno das competências identificadas para funções específicas. Melhor eficiência operacional. Facilita o aprendizado e o desenvolvimento orientados a negócios e elimina treinamento sem valor agregado. Tá? Então, perca de tempo. O treinamento não é só perca de tempo. Treinamento também é custo, né? É tempo, é perda de custo, e também se o treinamento é inadequado para o colaborador, ele vai ser uma outra perca, né? Dinheiro, tempo, e não vai servir para nada. Então, a avaliação por competência, ela vai direto ao ponto, exatamente vai desenvolver o treinamento para aquilo que o colaborador ou o grupo de colaboradores precisam. Processos integrados de talento, a organização gerencia todas as fases do ciclo de vida do funcionário, da aquisição ao desenvolvimento e à retenção desse talento. Aumento da produtividade, quando há coerência entre as competências do profissional e as necessidades do cargo, ele se torna mais produtivo. E a redução da rotatividade. Com o alinhamento das competências do profissional às necessidades do cargo, o colaborador se sente mais confortável, ou seja, de outra maneira, acaba se conseguindo alocar o trabalhador realmente naquilo que ele melhor se desempenharia dentro, né, da organização. A empresa consegue identificar esse fator. E depois, até posteriormente, muitas vezes esse colaborador acaba descobrindo que realmente ali é a área dele, ali é o que ele sabe fazer bem. Então ele acaba vendo seus próprios resultados e isso acaba deixando, né, ele ali mais motivado e cada vez mais comprometido com a organização. Então é uma maneira inteligente. Então isso é uma tendência. Tudo isso que está sendo falado é tendência. As empresas 100% fazem isso? Não. A tendência é que chegue a isso, né? A gestão por competência, a parar, né, de avaliações aleatórias que não levam a nada, engavetadas, e atingir diretamente o problema, né? E descobrir realmente o que se precisa para tal cargo, tal função, o que aquele colaborador já tem em suas competências e desenvolver exatamente aquilo que está faltando. Ou seja, isso também é otimização da avaliação de desempenho, tá? Então, com a identificação desses gaps nas competências pela gestão de competências, os planejamentos serão feitos adequados e lembrando também que o colaborador ele precisa estar envolvido, né? Não é algo criado e jogado para o colaborador. Ele, na tendência moderna, ele deve participar do processo, né, de criação dos planos de ações. Ele tem que entender, porque logo ele participando desse processo, ele aceita e não vai ser mais difícil ele questionar, né? Ele vai, ou seja, aquilo ele participou, ele aceitou, ele construiu junto e aí também é aquilo que ele está precisando, tá? Então aqui nós temos um ciclo de gestão por competência, onde começa, né? Primeiro é revisar, mapear, né? Mapear é o que? Revisar os maps, ou seja, mapear a área, revisar as competências técnicas e revisar as escalas de avaliação. Avaliar, identificar avaliados e avaliadores, parametrizar sistema de avaliação e fazer a manutenção da avaliação.
Depois, comunicar o feedback está aqui, gerar relatórios de avaliação, preparar gestores para o feedback e acompanhar o feedback. E por último, acertar, ajustar, fazer as correções, né? Levantar e planejar capacitações, capacitar os servidores. Então, avaliação por competência, uma tendência de como deve funcionar. Fazer isso na prática não é fácil, né? Quer dizer, inserir esse processo dentro de uma organização que não funciona dessa forma, ele não é fácil, ele vai demorar tempo, porque vai mexer exatamente na questão cultural da empresa. A questão cultural é difícil de mudar, né? As pessoas, e aí você começa na hierarquia, nos cargos mais altos, e que vai acabar nos operacionais, ela já tem uma maneira de se comportar naquela organização, porque ali já tem uma cultura organizacional estabelecida, né? Já se tem um entendimento, já se tem um comportamento pré-estabelecido. Então, a gestão de competência, né, o que se requer, o que se espera dela, é que ela traga mudança cultural nos colaboradores, porque os colaboradores eles têm que começar a aprender né, a se autoavaliarem, a identificarem as suas falhas também nessa autoavaliação e a gerenciar o seu próprio desenvolvimento dentro da empresa, né? Vestir a camisa da empresa, se comprometer, se engajar. Então, essa mudança é uma mudança cultural. Para muitas organizações, inclusive, isso é radical, porque a organização ela tem uma contrapartida daquilo que ela entrega. A gente já falou várias vezes aqui, já tivemos percepções, às vezes até experiência própria, de organizações que as pessoas trabalham lá, porque naquele momento é aquela opção, mas não vem a hora de aparecer qualquer outra oportunidade para elas saírem dali, porque por vários motivos, não se sentem valorizadas e conhecidas, não vê espaço para crescimento. Então, veja, mudar uma questão cultural dessa não é impossível, mas também não é fácil. É, mas se isso acontecer, vai ser uma maneira de fazer com que melhore o clima organizacional e também que as pessoas mudem sua concepção, sua visão, seu jeito, seu comprometimento e queiram ficar na empresa. Ou seja, a aplicação da gestão por competência pode reter os talentos, fazer com que as pessoas vistam a camisa da empresa, queiram ficar ali. Outra coisa, que faz parte, né, da tendência da avaliação de desempenho é que as empresas estão começando a se conscientizar, né, da importância desse sistema, não vou chamar de ferramenta, desse sistema, e estão começando a entender que a maneira que é praticado hoje é uma maneira que não funciona. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso, né, nos vários artigos, pesquisas, que tem, né, aí para a gente ter como informação. Aqui, por exemplo, tem essa pesquisa feita aí, né, por essa organização Deloitte, com algumas empresas, e a maioria dessas empresas na pesquisa declararam entender que os seus métodos aplicados de avaliação estão ultrapassados e que estavam reavaliando, revendo para implementar novas formas de fazer a avaliação dos seus colaboradores. Então, outra coisa, isso é bom, é uma tendência. Uma tendência tem um pequeno grupo seguindo, indo pelo aquele caminho, uma grande maioria ainda não tem, não está, mas quando acontece uma tendência é porque se entendeu que, né, o que está atrasado não vai mais funcionar e logo mais todas as organizações aos poucos vão começar a ir naquele caminho, tá? Também faz parte dessa tendência fechado de vez que é o processo, ele não deve ser complexo, ele deve ser um processo simples, rápido e objetivo para que tenha compreensão de todos. Processos complexos de avaliação tão ultrapassados, já falei, por causa da dinâmica né, do próprio mercado, das próprias empresas, do próprio mundo empresarial. Então, é uma tendência o processo ser um processo simples. Processos complexos estar desatualizados.
as metas cíclicas, que deve ter sentido, porque assim, a empresa, né, ou os avaliadores, ou quem, né, o grupo responsável por desenvolver as metas dentro da organização, o grande desafio para a tendência moderna é exatamente fazer metas, aonde o colaborador, quando cumprir essas metas, ele também se sinta realizado profissionalmente, ele sinta que ele também cresceu, que ele também saiu ganhando. Só que essas metas em direção aos objetivos organizacionais, tá? Então, os objetivos de aprendizagem são os objetivos individuais relacionados à habilidade e competência que o indivíduo precisa desenvolver para aumentar a taxa de sucesso das metas de negócio. Então, aquilo que ele precisa crescer, aquilo que ele precisa aumentar, aquilo que ele precisa adquirir enquanto conhecimentos e habilidades, tem que ser o mesmo essencial para conseguir o objetivo organizacional. Tá? Por isso que esse plano de avaliação e de desenvolvimento tem que ser individualizado e tem que ser né, baseado, de novo, nos objetivos organizacionais. Tá lá, né? São personalizados para cada indivíduo e estão sempre relacionados aos objetivos de negócio, para não ter aquelas avaliação sem sentido, sem nexo, avaliações que são apenas engavetadas, tá? Gestor coach. Gestor coach é o gestor tendência, né? É a tendência da avaliação de desempenho é que o gestor seja o gestor coach, o gestor que acompanha o desenvolvimento do colaborador passo a passo e está em tempo real ali informando, orientando, corrigindo de maneira certa no momento que pode, mas também ensinando a ele como fazer certo, né? É o gestor treinador, o gestor coach, que participa ativamente do desenvolvimento profissional dos colaboradores. Esse gestor coach é uma tendência que, né, cada vez mais vai vir dando lugar ao antigo gestor rígido, né, distante, impositor e muitas vezes fora da realidade ali, né, do colaborador, do seu desempenho, sem informação e sem dar a devida importância. Então, esse tipo de gestor que eu acabei de falar, hoje ele é a realidade, né? É o que existe, é o que tem na grande maioria, mas existe o gestor coach, que ele acaba hoje se torna tendência. Aquelas mesmas organizações da pesquisa anterior que eu falei anteriormente, feita pela Deloitte, 71% das empresas que reconhecem, por exemplo, que o seu processo de avaliação é falho, essa mesma porcentagem tem uma visão, né, que o tipo de liderança dentro da organização, por exemplo, tem que ser esse, participativo, que acompanha, que dá suporte, que trata bem o seu colaborador, que sabe o que acontece nos processos, que entende a sua área e sabe que o crescimento do colaborador é importante para o seu crescimento profissional e para o da empresa. Tá? Algumas tendências também foram elencadas aqui, porque existem várias, e sempre quando eu falo de vários tópicos, eu elenco alguns para exemplificar. Então, algumas mudanças no desenvolvimento das habilidades de gestão de desempenho. Tá? A forma de ensinar as pessoas a definir, monitorar e avaliar metas individuais de alta qualidade está mudando. O treinamento típico em sala de aula, aqueles vídeos padrões, ou aquele treinamento padrão que as pessoas ficavam, né, 1 ou 2 dias recebendo orientações, padrões, engessadas, que eram sempre as mesmas orientações, hoje está mudando, né? Isso aí já está ficando no passado. Por quê? A tendência é fazer avaliações mais rápidas, porque o mundo está mais dinâmico. Então, a empresa, a organização, ela também muda o seu foco constantemente, dependendo da sua necessidade semanal, diária, do que acontece no mercado. Como o desempenho do colaborador que é interessante para a empresa na avaliação é aquele que vai em direção do seu objetivo, o objetivo da organização ela vai se adaptando a essa nova realidade. Então, hoje tem a tendência é que os treinamentos sejam mais curtos e mais frequentes, né? Inclusive utilizando outros aparatos, inclusive aparatos tecnológicos. Possível fazer treinamentos rápidos através de celulares, computadores e com maior frequência, como eu falei, porque a empresa vai
a estar acompanhando, acompanhar o que está acontecendo no mercado, se adaptando a cada situação e fazendo e desenvolvendo novas metas e objetivos que vai ser trazido aí para o mundo também né, do colaborador comum, de chão de fábrica e assim por diante. Outra coisa que vem mudando, né? Na avaliação de desempenho tradicionais que a gente fala, os gestores ou alto escalão da empresa, ele está muito distante. Isso é uma coisa mais de base, mais operacional, mais do gerente ou do supervisor e RH. A tendência é que na gestão moderna de avaliação de pessoas, tem a participação da alta cúpula, porque a gente sabe que os níveis administrativos da empresa, ela funciona como uma pirâmide. E o nível de ponta da pirâmide é o nível estratégico. O nível estratégico é o nível que toma decisões que atinge toda a organização. Depois a gente tem o nível tático, o departamental no meio, e tem os níveis operacionais na base da pirâmide. Mas como na ponta da pirâmide é o nível estratégico, que também é onde estão os mais altos cargos da empresa, como, por exemplo, presidentes, CIO, diretores, na alta cúpula, que tomam decisões que afetam toda a empresa. Exemplo, abrir uma nova filial, lançar uma nova linha de produtos, atingir um novo mercado, são decisões estratégicas que atingem toda a empresa. Então, é uma lógica. Esses altos executivos da empresa, na nova tendência de avaliação de desempenho, eles têm que estar mais próximos, eles têm que estar mais envolvidos com as equipes, eles têm que estar mais, a tendência é dar mais valor para a avaliação de desempenho. É uma coisa lógica, se a tendência da avaliação de desempenho é a partir dos objetivos organizacionais, e os objetivos organizacionais que atingem toda a empresa são decididas a nível estratégico, ou seja, na ponta da pirâmide, lá onde está o alto escalão, esse alto escalão precisa estar envolvido na hora da definição dos objetivos e na hora do acompanhamento, até do delineamento, né, em orientações do delineamento de como deve ser essa avaliação. Porque aí os objetivos individuais de cada um vão estar diretamente alinhados aos objetivos estratégicos da organização, que são os objetivos que trazem maior resultado. Tá? Então, estabelecimento de metas individuais não é algo focado para satisfazer algum órgão como o RH. Tá? E aí as empresas estão tendo essa noção. E elas estão fazendo isso de várias formas, né? Trazendo essa relação da alta cúpula da empresa de várias formas. Seja com a própria utilização da tecnologia, por exemplo, um gestor que faz uma fala para toda a equipe de motivacional, e essa equipe toda ouve isso, isso vai, né, vai incentivar. A mesma coisa, por exemplo, no Centro Paula Souza, tem um diretor-geral de todas as ETECs, que gerencia todas as ETECs FATECs, que é o Mério, ou então a coordenadora geral do Centro Paula Souza, Laura Laganá. É como se esses viessem, por exemplo, até uma ETEC e falar para os professores e diretores, por exemplo, da ETEC Cidade Tiradentes. Isso traz um nível de comprometimento e importância de sentimento de valorização, com certeza, para os colaboradores muito grande, tá? Então, às vezes o CIO ele faz também uma reunião presencial e fala para todos os colaboradores. Então, isso é uma tendência, fazer com que o alta cúpula da empresa esteja envolvido no processo, né, de avaliação. Aqui volta de novo a falar das metas cíclicas. As organizações, elas distribuem metas individuais. Nos processos de avaliações, as organizações acabam descobrindo que o fato de ter metas individuais estabelecidas para cada colaborador não quer dizer que cada colaborador se empenha ao máximo para realizar aquela meta. Então, você tem uma meta para cumprir, ponto. Então, as empresas viram que uma maneira de trabalhar isso é definir não apenas uma meta, mas uma série de metas que precisam ser realizadas, de maneira que quando o colaborador ele cumpre uma meta, ele imediatamente já tem que partir para a próxima e assim sucessivamente. Por quê? Porque assim, um colaborador também pode se espelhar, avaliar ou comparar o seu resultado com o de outro. Ou seja, a possibilidade de um colaborador ficar muito atrás na meta, enquanto o outro está conseguindo alcançar e avançar no seu rendimento. Então, é trazer, de fato, de novo, aquela responsabilidade da avaliação para o colaborador. Tem até uma pesquisa aqui que mostra isso.
né? A maioria dos funcionários tem metas individuais, 98% é quase eles, né? Essas metas não quer dizer que o colaborador está trabalhando com empenho máximo. Então, o jeito de melhorar isso é desenvolver um tipo de desempenho de metas que são metas cíclicas, uma sequência de metas para o colaborador, um plano de metas para que o colaborador saiba que ao alcançar uma meta, imediatamente ele já tem que ir para a próxima. Então, tendências na avaliação de desempenho. E aí, Jéssica, beleza? Tudo bem? Como você tá? Oi, tá me ouvindo, professor? Eu tô ouvindo. Nossa, que milagre, o Tis liberou agora, ó. Vocês não falam mais comigo, essa sala tá com raiva de mim, ninguém fala mais comigo aqui nessa sala. Só Não, porque. pro, o Teams tinha cancelado o nosso áudio aí. Que nem a Lari falou, eu acho que é conspiração de vocês contra, junto com a Microsoft, contra nós, viu? Só depois da explicação liberar o áudio. Você vê, eu acho que. O que será que aconteceu, meu? Tava parado aqui do nada. Ô, Pro, de verdade, o meu tava travado até agora há pouco. Só veio voltar a funcionar quando você deixou de compartilhar a tela, eu acho. É mesmo? Você fala o Teams? Uhum, sim. Cara, eu tô tendo uma complicação aqui no Teams. Ó, eu vou falar pra vocês, não sei se era isso que tava travando. Desde o começo aqui do Teams, eu tô tentando mandar um negócio pra vocês aqui, que eu preciso que você assista um negócio muito legal, muito bom mesmo, cara. Né, com um professor e tal, especialista de vários anos aí na área de avaliação de desempenho, que ele está falando de tendências da avaliação de desempenho, uma entrevista que ele fez em um canal fechado, mas eu tentei subir pelo Teams aqui, foi quase até o final, que eu estava quase acabando, ele sumiu. Tentei mandar pelo Zap também, ficou lá puxando e não carregou. Eu vou ver se eu coloco, se eu consigo pelo menos colocar o link aqui, porque não estou conseguindo de nenhuma forma. Eu acho que até por estar tentando subir esse vídeo, acho que isso também ajudou a travar um pouco o Teams aqui naquela hora lá. Porque fica cada vez mais lento, né? É, professor, a gente tem que, assim, ser gratos, né, por ter a plataforma e conseguir ter as aulas, porém, às vezes o bichinho fica sobrecarregado e lasca com a gente também. Porque Mas aí, então, porque sabe o que acontece? Muita gente, né, usando assim só no Centro Paula Souza, tem outras organizações que usam, mas só no Centro Paula Souza é somente todas as ETECs e FATECs do estado todo. é Realmente, muito. nesse horário, tá tendo um monte de gente tendo aula. E aí, outra coisa, né? Às vezes, aqui também não é muito diferente, não. Às vezes também